E a gente fala de cultura, porque a partir de hoje até o dia 11 de maio acontece o primeiro encontro do Circuito de Criação Literária. E para falar mais sobre esse assunto, é claro que nós recebemos convidados especiais aqui no Ver Mais, a técnica de cultura do SESC, a Deise de Luca e também o escritor Tino Freitas. Sejam bem-vindos. Obrigada, Fernanda. Muito obrigado. Também. Boa tarde para o pessoal aí de casa, é sempre um prazer estar aqui no Ver Mais. A gente que sempre adora receber vocês, porque vocês sempre vêm falar de coisa muito boa aqui, de evento gratuito, como por exemplo esse. Queria que você explicasse para o pessoal de casa, né, o que é esse evento. Claro, então, o Circuito de Criação Literária, ele faz parte do projeto Arte da Palavra, que é um projeto de circulação do Departamento Nacional do SESC. Então, ele promove esse intercâmbio de artistas, de escritores em 3 momentos. Nós tivemos no mês de abril o Circuito Oralidades, então recebemos 2 autores que fizeram 2 apresentações aqui em Chapecó, trazendo um pouquinho da literatura de cordel, um pouquinho do rap, fizeram uma mistura bem bacana pra gente. E agora, no mês de maio, a gente recebe o Tino com a proposta da formação também de escritores, de leitores, desse incentivo nos mais diferentes gêneros literários, né? Então, a gente recebe de hoje até sexta-feira, oficina totalmente gratuita na biblioteca do SESC. Gera certificado no final. O Tino também vai falar um pouquinho sobre qual é a proposta que ele vem nos encantar nessa semana. Com certeza. Como é que se forma um escritor, Tino? Isso vem da genética? Isso vem de berço? Como é que faz? Eita, olha só, complicado, né? Mas eu acho que como qualquer profissão, a gente precisa estudar bastante, né? Então a escrita demanda um pouco de leitura e um tanto de escrita. A gente precisa um pouquinho disso. No processo da oficina que a gente está trazendo aqui para o SESC, a proposta é que a gente possa, no final dessa semana, desenvolver uma história, um conto de fadas. E aí, e o conto de fadas às vezes assusta um pouquinho a gente, que a gente pensa assim, o conto de fadas é coisa para criança, né? Mas na sua origem, os contos de fadas, eles tinham muita perspectiva de acordo com contar histórias. É o que a gente faz em casa quando vai chegar do trabalho para ver uma novela ou para ver um jornal. Era uma reunião das pessoas, elas se reuniam para contar histórias para os adultos, né? Então eu vou resgatar um pouquinho dessa história, contar algumas particularidades dos contos de fadas e, ao final, fica o desafio para que a gente possa construir uma história nova. Você me lembrou agora, assim, nos tempos mais antigos, meus pais moram no interior, então eu cresci com muito contato com os meus avós e algo que era uma tradição muito forte lá à noite, como, né, a gente pouco assistia televisão, se reunia, assim, os vizinhos e aí chegavam os mais velhos e ficavam contando as histórias de antigamente, assim, tantas histórias maravilhosas e a gente ficava encantado, ficava com criança, assim, ficava assim, encantados, e a gente constrói toda essa história na nossa imaginação, né? Sim, a gente sim. viaja, a gente vive outras histórias estando aí. E essa é a força, mágica, né? A força de uma boa história, né? Que ela se perpetuar e ela ganhar características de acordo com o lugar onde você está, ou com o tempo que você vive. Então essas histórias vão se transformando. Eu estava falando há pouco sobre a Princesa e o Sapo, né? Que a gente aprende, nós todos, nossa geração, de que a menina vai ali para beijar o sapo que ele vai virar um príncipe, né? Mas lá nas suas origens a história não é bem assim. Opa. A história é aquele sapo que está enchendo o saco, está perturbando você, a princesa pega o sapo e taca ele na parede. E quando ele vai para a parede, ele se transforma em príncipe. Imagina só se a gente aprendesse isso desde cedo, que a gente pode tacar o sapo na parede. Muito mais interessante. Não é? Então o curso vai brincar um pouco com isso. Então, quando a gente brinca com os ogros, o Shrek está aí na moda, mas os ogros, essa palavra vem de um grupo de bárbaros lá da Hungria. Eram húngaros que, de fato, eles invadiam as terras e matavam as pessoas, eles cortavam, faziam aquela coisa. Então, quando se contava as histórias, cuidado que na floresta que tem o ogro, porque ele estava ali no seu pé do ouvido. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho dessa história, aproximar mais e depois a gente escrever uma história lá. Bacana. Você trouxe, inclusive, alguns livros aqui pra gente, né? Com contos, uma Chapeuzinho Vermelho, enfim, mostra pra gente. Eu vim mostrar aqui um pouquinho da diversidade que se dá. O Chapeuzinho Vermelho, que fez mais sucesso naquele tempo da Idade Média, é essa que é escrito pelo Charles Perrault. O que a gente conhece mais é do Caçador, que é 100 anos depois. Aqui não tem Caçador, aqui é Chapeuzinho, infelizmente, morre e ninguém sabe, não acontece mais nada. Uau. Isso aqui já é uma outra versão americana onde o Chapeuzinho Vermelho é um menino.
E ele mora lá na Nova Inglaterra e tem todo um histórico para contar dele. Aqui a Chapeuzinho mata o lobo. Mata mesmo. Historinhas em versos perversos, e aí ele dá um jeito aqui. E essa daqui também tem um final diferente, onde a Chapeuzinho brinca... Chama o lobo no final de tolinho. Você foi tolinho. Ela dá uma rasteira, dá um jeito de passar a perna no lobo também. E esse outro é uma brincadeira com... Esse é um livro meu, chama Quem Quer Brincar Comigo, que escrevi com o Ivan Zig. E ele é um livro que ele vai se transformando aos poucos em uma referência ao Quem Quer Brincar Comigo, porque tem uma menina que gosta muito de ler. E aí ela começa a receber visitas estranhas. De um pato, de um gato, de um porco, de um lobo e, por fim, de uma vaca. Olha só. Mas aí a brincadeira está nos desenhos, por exemplo. Aqui no pezinho da vaca eu tenho uns grãos de feijão. Então, qual é a história que tem uma vaca e uns feijões, né? João e o pé de feijão. Isso. Aqui eu tenho um lobo com uma cesta de guloseimas. Está todo carregado. Então, a história que tem um lobo e uma cesta de guloseimas, Chapeuzinho Vermelho. Aqui um porquinho que gosta muito de brincar de casa, dos 3 porquinhos. Esse aqui o gato de botas. Aqui tá tão feio que o espelho quebrou, né? O patinho feio. Então a menina tá lendo ali e de repente ela percebe a visita dos personagens dos contos de fadas que ela está lendo. Então, vou falar um pouquinho desses livros também, vamos apresentar. E é um trabalho de uma semana. A gente está aqui para convidar todo mundo que quiser saber um pouquinho mais de contos de fadas, que possam conhecer e aproveitar. Eu fiquei super curiosa, com muita vontade. Agora, desde nos conte. Quem quiser participar, a inscrição é gratuita, inclusive. Como é que faz para participar? Tem que procurar vocês, enfim? Então, as inscrições são gratuitas. Tem que passar lá no espaço de relacionamento com clientes do SESC. E começa às 16 horas, às 18 horas, desculpa, até às 22, de segunda hoje até sexta-feira. É destinado a escritores, professores, estudantes. Quem tiver interesse em se adentrar um pouquinho nesse mundo da literatura está super convidado. Muito bem. Tem idade ou... A partir dos 16 anos. A partir dos 16 anos, então, todos convidados para participar, então, desse circuito apaixonante para a gente viajar na história e contar histórias. Obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Até breve.